Olá, meu amigo e principalmente olá, minha amiga. Eu espero que hoje o dia esteja sendo muito legal para você, com muitas manifestações de amor, de carinho, de afeto, que você esteja recebendo muitos beijos e abraços, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, que deveria ser celebrado todos os dias. Mas é muito importante a gente ter uma data especial para chamar ainda mais atenção da importância da mulher na história da humanidade, na história de todos nós. E as mulheres que estão aqui no nosso Portal do José, vocês são imprescindíveis. Vocês é que mandam a maior parte dos comentários aqui para o nosso portal, as dicas, as sugestões, as críticas, apontam pautas que às vezes eu não estou percebendo, tenho uma sensibilidade muito grande para chamar atenção para alguns fatos, alguns episódios. Então, a vocês, o meu muito obrigado também nesse dia, né? Nesse tempo tão complicado que a gente está vencendo no mundo e principalmente aqui no nosso país também. Neste dia eu quero conversar com vocês, mulheres e os meus amigos que estão aqui no nosso portal, sobre alguns fatos que estão acontecendo e que estão causando muitos incômodos e muitas incompreensões. Aqui no portal, por exemplo, eu recebo alguns comentários, são bem minoritários, mas as pessoas que escrevem de boa fé, chamam atenção, então elas merecem também algum tipo de consideração. Me refiro à abordagem que eu estou fazendo aqui em relação aos ataques que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo. Gente, não é uma defesa pessoal que eu faço do ministro Alexandre de Moraes. Eu faço apenas a interpretação do contexto, como as coisas estão acontecendo, e também coloco algumas questões, algumas dúvidas sobre por que essas coisas estão acontecendo. Porque há um carregamento de tintas, há pautas que são selecionadas para determinados objetivos. E aí a gente não pode ter inocência no meio dessa história, porque nós estamos num ano eleitoral, um ano que se decidirá muitas coisas aqui no Brasil, principalmente de interesse dos grandes veículos de comunicação, que já estão ali meio desenhando para que lado eles vão jogar suas energias, para que lado o jornalismo vai funcionar. Daí é muito importante a gente ter um olhar crítico, não só sobre esse caso do ministro Alexandre de Moraes, mas sobre toda a estrutura de poder aqui no nosso país. Se você me perguntar se eu achei legal a mulher do Alexandre de Moraes ter feito um contrato, que a gente não sabe ainda, essa história direito, enfim, os seus detalhes, porque só quem sabe disso é a Malu Gaspar, né? Se você me perguntar se eu acho correto um ministro da Suprema Corte ter qualquer tipo com algum empresário, eu vou dizer que não. Eu acho que nenhum ministro da Suprema Corte, nenhum membro do Poder Judiciário, nenhum juiz de primeiro grau, nenhum desembargador, nenhum ministro das Cortes Superiores, nenhum ministro da Suprema Corte deveria ter qualquer tipo de contato com qualquer segmento em especial, exceto institucionalmente. Esse negócio de pegar jatinho, de ir para Converscote, ir para a casa de um, receber na sua casa, enfim. Se é amigo de longa data, a gente até consegue dar algum tipo de desconto. Mas não existe como a gente aceitar que esse tipo de relacionamento ele acabe não causando algum tipo de constrangimento. Então, o ministro da Suprema Corte, por isso sim que tinha que ter um código de ética muito mais rígido, não só para a Suprema Corte, mas para todos os agentes públicos aqui no Brasil. Isso serve também para o Ministério Público, Defensoria Pública, deve funcionar também para o Ministério Público de um modo geral, Procuradoria da República, Polícia Federal. Todo servidor público ele acaba se transformando de um certo modo, dependendo da sua função, numa espécie de cavaleiro solitário. Não dá para ele ficar tendo qualquer tipo de contato e qualquer tipo de benesse, qualquer tipo de favor, qualquer tipo de alegria. Absolutamente nada. E quando isso acontece, evidentemente, as pessoas correm o risco ali de ter a sua reputação arranhada. Mas devemos ter ali um olhar crítico sobre o que está por trás dos ataques do ministro Alexandre de Moraes. Porque, gente, peraí, não vamos cair nessa inocência de ficar reverberando esse discurso da extrema-direita junto com as organizações Globo. Todo mundo agora eles são irmãos siameses, estão colados ali, né? Eles estão no mesmo berço, ou na mesma ala da mesma enfermaria. Está todo mundo junto ali falando a mesma coisa. E a gente tem que ter um pé atrás com essa gente, porque se a gente começa a legitimar esse tipo de discurso contra o ministro Alexandre de Moraes sem ter olhar crítico, por que as coisas estão acontecendo assim, aí a gente cai numa armadilha muito grande e, infelizmente, algumas pessoas aqui no campo progressista estão caindo nesse tipo de situação, né? E eu lembro a vocês o seguinte, durante aquilo que a gente pode chamar de desgoverno Bolsonaro, não esqueçamos que estava ali o Ramagem, a BIM paralela, a BIM oficial, Polícia Federal, o Piu Piu, Anderson Piu Piu, estava o General Heleno,
todo mundo ficou bisbilhotando o ministro Alexandre de Moraes durante 4 anos e não encontraram nenhum fio de cabelo. Aí sem fazer nenhum tipo de trocadilho, nenhum tipo de chacota com isso, né? Mas não encontraram absolutamente nada. O ministro passou, enfrentou Donald Trump, enfrentou generais, enfrentou gente querendo matar ele, enfrentou Elon Musk, enfrentou Zuckerberg, enfrentou todo mundo. E está indo agora, está enfrentando as organizações Globo também. Então, não é uma defesa pessoal. Eu conheci o ministro casualmente, porque eu entrevistei o ministro quando eu fazia os programas de televisão do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas foi um encontro institucional também. Tem os livros do ministro Alexandre de Moraes, que é um intelectual, e eu sempre respeitei ele nessa condição. E respeitei mais ainda com o papel que ele desempenhou aqui na defesa da nossa democracia. Isso não pode ser esquecido. Aí tem gente que faz assim, não, ele defendeu a democracia, mas... Enfim, mas nenhum juiz, nenhum magistrado, nenhum desembargador deve ter contato com o setor privado. Absolutamente nenhum. Então, enquanto isso não acontecer, de vez em quando a gente vai ver esse tipo de situação. Os jornais hoje já diminuíram completamente os ataques, né? Até porque, eu sublinhei no nosso encontro anterior, tem uma questão ética que nenhum jornal, aí é uma pilantragem institucional dos veículos de comunicação, né? Apontou que a Malu Gaspar, que conseguiu tanto o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Vorcaro, ou com o Grupo Master lá, e as informações que foram obtidas pela Malu Gaspar foram obtidas de forma criminosa. Criminosa. Nós não sabemos até se ela possa ter envolvido em algum tipo de crime. Por quê? Quando a gente parte da ideia que existem informações que estão no inquérito sigiloso por ordem judicial e alguém consegue informações de um inquérito sigiloso, portanto, aconteceu crime de alguma maneira. Ou o funcionário, servidor público, perito, pegou essas informações, violou a sua missão institucional e vendeu essa informação ou entregou essa informação e, portanto, cometeu crime ali nessa situação. Pode ter sido crime de obstrução de justiça, corrupção passiva, prevaricação, enfim. Tem uma penca de crimes que podem surgir ali e isso já está sendo investigado na Polícia Federal. Então vamos ver o que vai dar. Agora, pode ter havido também uma arapongagem, uma infiltração, uma espionagem, o que seria ilegal também. Aí fica a questão. É ético o jornalismo se utilizar de crimes para investigar algum tipo de infração ética? Isso eles não falam, né? É sempre a coisa assim, dourando a pílula. A Rede Globo de televisão teve acesso com exclusividade a determinadas informações. Como teve acesso com exclusividade se o negócio está coberto por sigilo de justiça? Então ninguém fala sobre isso. Então talvez seja isso, que já deva ter chegado algum alerta lá nas organizações Globo, do tipo, olha, peraí, como é que vocês estão operando com essas informações aí? Como é que essa coisa apareceu? Teve gente que está levando grana nessa história? Isso é informação comprada? Isso é informação vindo por uma arapongagem? E aí, gente, é defesa do ministro falar esse tipo de coisa? Não. É questão institucional, dentro de uma racionalidade, dentro de uma democracia, porque senão, gente, aí vale tudo, né? Aí é o esquema milicianato, é o milicianato governando as nossas ações. Então não poderia deixar de falar isso. Os jornais hoje estão dando mais ênfase também. Eu não sei se o Fantástico, logo mais à noite, vai falar do ministro Alexandre de Moraes, né? Eles não falaram nada ontem no Jornal Nacional. Hoje, as páginas do G1, ninguém fala nada. Coisas bizarras, como até mostrei para vocês mais cedo, como essas aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Irã escolhe novo líder supremo para suceder Ali Khamenei, diz mídia local. Mas vem coisas muito singelas aqui. Ó. Como é que eles colocam de destaque aqui? Ó? Está dando para você ver aqui. Ó. Essa coisa aqui singela, um destaque gigante. Criador de saco de carvão que acende sozinho, fatura R$1 milhão ao ano. E outra matéria importante. Gaúcho abre lanchonete na Bolívia para servir sanduíche típico. Não é fantástico isso, gente? Então, enfim, hoje à noite pode ser que a gente tenha mais informações. A Globo, como eu disse para vocês, eles estão pegando peritos que a gente não sabemos quem são, para dizer que, olha, nós conseguimos, devemos fazer esse parênteses, nós conseguimos informações de forma criminosa, mas essas informações que nós obtivemos de forma criminosa, de forma bandida, de forma ilegal, os peritos que nós não falaremos o nome, estão dizendo que podem ser verdadeiros. Espera aí, né? Então,
Muita calma nessa hora, e aí eu volto a dizer para vocês, olha, a defesa aqui é de princípios, né? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, dessa história que eu digo que algumas autoridades, ou as autoridades principais de uma república não podem ter nenhum contato com figuras. Aqui no Brasil a gente teve um político que todos vocês já conhecem, né? Conheceram, o Leonel Brizola, Leonel de Moura Brizola, foi governador do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e em determinado período, eu não lembro se ele estava exercendo cargo público, acho que não, acho que ele estava em campanha para as eleições, para algum tipo de eleição. E o Fernando Brito, que era assessor de comunicação do Brizola, arrumou uma agenda para o Brizola participar de um programa do Henri Maxud, que tinha um horário na TV Bandeirantes, um horário que ele entrevistava personalidades e políticos. E o Brito foi com o Brizola lá para essa entrevista e foram se hospedar no hotel. Aí subiram lá no último andar do hotel, quando chegou lá no quarto, era aquela suíte presidencial, a Mega Blaster, gigantesca, né? E o Brizola olhou para aquilo, isso o Brito contando, né? Falou assim, Brito, o que é isso? Ah, isso aqui foi o senhor Maxud, que vai entrevistar o senhor aqui. Esse hotel é dele, colocou o senhor nessa suíte aqui. Ele falou, Brito, você já viu a altura desse tapete? Tapete grande, né? Alto, né? Aí o Brito ficou olhando e falou assim, olha, vamos dar a volta. O homem que começa a pisar nesses tapetes e acha isso alguma coisa natural, olha, tem coisa muito complicada na cabeça dessa pessoa. E aí o Brito disse que saíram e foram arrumar um hotel ali que estava nas imediações de 3 estrelas e dormiram lá nesse hotel de 3 estrelas. Isso porque os homens públicos têm que ter essa dimensão do papel que eles desempenham nas sociedades, né? Então, vamos voltar aqui aos temas. Então, aqui a Globo, aqui, mais uma vez, a Globo sendo Globo. Num período que nós estamos observando que eles estão com interesses colaterais, né? Porque eles querem mesmo agora, isso já está ficando cada vez mais visível, é que o Flávio Bolsonaro chegue até a presidência da República, né? O Lula ter segurado algumas histórias e não está avançando com privatizações, para eles é inaceitável. O Lula tem que cortar aposentado, tem que cortar programa social, tem que privatizar Petrobras, Banco do Brasil. É isso que interessa para esses grupos que estão colados com as organizações Globo. Então, nós vimos que ontem saiu uma pesquisa eleitoral que hoje está sendo reverberada. Essa aqui fala do Flávio Bolsonaro. Eu comentei com vocês num vídeo que eu postei lá no nosso canal de cortes, dizendo que, olha, nós não podemos ter um negacionismo em relação a esse tipo de coisa, não. A Folha de São Paulo não é bem vista pela direita, pela extrema-direita de um modo geral, porque nas pesquisas eleitorais para a presidência em 2018 e 2022, eles colocaram um volume de votos, ou de intenção de votos, para o Bolsonaro, muito aquém do que o Bolsonaro acabou tendo. Então eles diziam, olha, estavam sabotando a gente, tal, tal, tal. Agora, a gente não pode entrar também nessa onda, né? As pesquisas, elas têm perguntas que são direcionadas, perguntas que induzem a determinadas respostas, elas não definem uma eleição, mas elas influenciam muito uma eleição. E nós temos que estar com os olhares atentos em relação ao que está acontecendo, porque senão lá na frente a gente vai acabar sendo surpreendido, né? O momento de corrigir rotas é agora. Estava vendo aqui na coluna do Lauro Jardim, o presidente Lula tem alguns ministros que ele ainda não se reuniu esse ano para falar com esses ministros, 11 ministros. Mas ele já se reuniu 19 vezes com Sidônio Palmeira. Isso dá algumas indicações para a gente. Ou o presidente não está muito satisfeito, ou o presidente está chamando mais a área de comunicação para falar de algumas questões, né? Ontem, por exemplo, ele apareceu no horário em rede nacional, que deveria estar sendo utilizado mais vezes, mas o alcance desse tipo de aparição é muito limitado, porque são aparições esporádicas, né? E aí, só para a gente usar aqui como exemplo de como as pesquisas de intenção de voto, as pesquisas eleitorais, elas retratam determinadas questões, a gente pode colorir a tinta para um lado, mas elas retratam uma conjuntura. Aí eu peguei aqui para vocês o instituto de pesquisa mais prestigiado lá no México, que é esse aqui, ó, o ENCOL. Aí eles publicaram também ontem uma pesquisa em relação à aprovação da presidenta Cláudia Sheinbaum. Aí vocês vão falar, lá vem ele falar de México de novo. Gente, a gente tem que falar do time que está ganhando. É a presidenta mais bem avaliada nas Américas inteiras, talvez até no mundo, porque o resultado é esse aqui, ó, que está no corpo da pesquisa aqui, ó. 75% de aprovação. Isso aí é pouca coisa? Agora, aí muitas pessoas falam assim,
mas o México é diferente. Claro que é diferente, mas é uma história muito parecida com o Brasil, com a do Brasil. País de terceiro mundo, um país subdesenvolvido ou que estava em desenvolvimento, com uma elite corrupta, uma elite bandida, uma estrutura eleitoral totalmente viciada, com as igrejas conservadoras fazendo campanha permanente contra qualquer tipo de progressismo, redes sociais atacando, uma corrupção gigantesca, enfim, eles conseguiram vencer isso. Aqui nós temos aqui, né, 44% das pessoas no México aprova muito, 31% aprova pouco e 7% desaprova pouco. Ou seja, o cara que desaprova pouco, ele pode eventualmente vir a aprovar. Então ela tem 75% de aprovação, mas se você somar aqui o cara que pode chegar junto, ela ultrapassa 80%. E outros institutos que eu pesquisei no México também, os resultados são muito parecidos, gente. A Cláudia Sheinbaum aqui com vários resultados muito parecidos de aprovação. Isso vem por quê que vem esse resultado? Porque se comunica. E aí vamos ao chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. Já fiz várias pesquisas aqui, ó. Ela está fazendo uma reforma no poder, no sistema eleitoral lá, com 80% de aprovação. Então, a gente tem que pegar informações com os times que estão vencendo, né? Aqui dentro está acontecendo isso aqui, ó. Hoje nosso papo vai ficar um pouquinho mais longo. O que nós estamos vendo é que o Flávio Bolsonaro já está querendo colocar o Paulo Guedes como o mentor da área econômica dele. Coordenador da campanha de Flávio prevê revisitar reformas da Previdência e reforma trabalhista. E aí, gente, é isso aqui, ó. Tá o Marinho também, lá junto com o Flávio Rachadinha. Governo fará reformas da Previdência e Trabalhista, diz Marinho. Então é o seguinte, quando você vê o editorial do Globo, é isso aqui que eles querem. Por que o Flávio Bolsonaro é o cara deles agora, né? Ou está sacramentado? Porque os editoriais estão defendendo as mesmas pautas que o Flávio Bolsonaro. Voto de confiança em Milei é recado para toda a América Latina. Apoio ao programa de ajuste fiscal mostra eleitor consciente de que déficit não deve ser tratado com leniência. Eu pergunto a você acha que o eleitor brasileiro está ligado à questão de déficit? Mas na Argentina, segundo o jornal aqui, é isso, né? Milei dá lição de disciplina fiscal. Gente, vocês vão pegar vários editoriais do Globo elogiando o Milei e o desastre que ele está provocando na Argentina para o povo trabalhador. Olha aqui, mais um apoio aqui, ó. Nova legislação trabalhista argentina é passo rumo a ciclo econômico virtuoso. Reforma instaura maior flexibilidade nas contratações e nas relações entre empresas e seus funcionários. Então, gente, olha, a coisa já está dada, o desenho está dado. Agora, compete a nós combatermos o que está acontecendo com eficiência, porque essas estruturas todas que eles conseguiram vencer no México são estruturas muito parecidas com as que a gente tem aqui no Brasil. Lá eles têm uma extrema-direita também, anticomunista, enfim, como temos aqui. Agora, o que está impedindo do governo Lula adotar uma fórmula que funcionou em outros países, ou que funcionou e está funcionando nesse país, aqui no Brasil? É por isso que eu estou aqui, né? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo para todas as mulheres. Mais uma vez, vamos seguir em frente e a luta continua. Até o nosso próximo papo. Tchau!